Estamos de volta aqui com o Boletim Alves e já conosco aqui a doutor Rodrigo Fonseca, ele que é da Fonseca Advocacia, estará falando aqui conosco hoje sobre direito da família, que engloba muita coisa, né, doutor Rodrigo? Seja muito bem-vindo aqui ao Boletim Alves e já fala para o pessoal aqui de casa o que é o direito da família. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. O direito da família, ele basicamente cuida dos interesses, dos deveres e obrigações do núcleo familiar. Então, a pessoa, quando casa, por exemplo, ela adquire direitos e deveres. E a família, o direito da família, basicamente cuida exclusivamente dessa área conjugal. Nossa, que legal. E a gente, até falando aqui, o pessoal de casa, quem tiver pergunta, pode ir mandando, que o direito da família vai englobar tudo isso. Casamento, divórcio, pensão, tudo isso que hoje movimenta muito a internet, o meio jurídico. Eu já quero começar, vamos começar o ciclo normal, que é o casamento, é o divórcio, é a pensão, vamos seguir essa linha aqui. E vamos começar primeiro, o casamento existe em vários tipos de regimes, né, doutor? Como que funciona? Correto. O casamento, ele é uma sociedade, né? Hoje nós falamos de família num contexto não tão tradicional, mas quando duas pessoas ou mais resolvem se juntar, fazer uma sociedade, ela precisa escolher o regime que vai cuidar dessa sociedade, praticamente sobre os bens que essa sociedade vai adquirir na decorrência do matrimônio. E esses regimes, como eu brinco, o que é meu, o que é seu é meu e o que é tudo é nosso. Então é mais ou menos isso o regime de casamento. Você escolhe a forma que você quer num possível divórcio ou, né, no pior das hipóteses, que é a nossa partida para outro lugar, com o falecimento os herdeiros precisam se resguardar. E quem resguarda isso é o regime de casamento. Então o mais comum hoje é o regime de comunhão parcial de bem, onde tudo que nós adquirimos na constância do casamento de forma onerosa é nosso. O que eu tinha antes é meu. Esse é o regime mais comum. Porque as pessoas, quando vão casar, elas não se preocupam no regime. Elas vão ao cartório com tanto amor, fazem um casamento, só descobrem depois, quando precisa ou divorciar ou fazer um inventário, que escolheram o regime errado. Entendi. Hoje, atualmente na nossa sociedade, nós vemos muito essa questão de união estável, que inclusive até depois numa briga de separação, vem lá, mas nós estávamos juntos há tanto tempo, era união estável. O que caracteriza essa união estável, doutor? A união estável é quando duas pessoas se unem com a intenção de ter uma vida conjugal. Só que elas não formalizaram isso. Então eu tenho a união estável informal, que ela é válida porque quando um dos dois pretende romper, precisa se garantir o direito, ou quando eu vou ao cartório e faço uma declaração de união estável, faço um reconhecimento civil da união estável. O que eu não entendo é que as pessoas, ao casarem, fazer o regime de casamento e fazer uma declaração de união estável é a mesma coisa. Mas as pessoas preferem ter ainda o título de solteiro do que depois, eu sou divorciado. Eu acho que isso é a única diferença que as pessoas têm. Mas o regime é o mesmo. E existe um tempo determinado para ser considerado união estável? Ou tô com a pessoa 2 dias, quero ir lá no cartório formalizar isso aí? Como é que funciona? Antigamente, precisava-se de 5 anos de convivência. A convivência essa tinha que ser visível e as pessoas do convívio teriam que conhecer o ânimos de viver junto. Hoje já não mais. Hoje a nossa legislação se avançou e realmente acontece isso. Vivi 2 dias, mas era o ânimo de estar casado. Vivíamos como casado fosse nesses 2 dias. Um veio a falecer, então o outro passa a ter o direito dos bens, né, como herdeiro, justamente porque houve o ânimo. Mas isso precisa ser reconhecido judicialmente, ou feito, como disse, reconhecido em cartório. Os trâmites de assim, o senhor falando de nós falando de união estável, os trâmites para uma separação de um casal que ele foi no cartório, reconheceu, fez lá todos os trâmites de uma união estável,
qual que são os trâmites, esse depois, assim, eu quero me separar. Quais são esses trâmites para esse casal se separar? É o mesmo trâmite de um casal que ele se casou num casamento normal, assim, tradicional, que nós vamos colocar assim dessa forma? Sim, a mesma situação. Pode ser feito tanto no âmbito administrativo, no cartório, como de forma judicial. No âmbito administrativo não pode ter filhos, né, menores. Tendo o comum acordo dos dois, pode ir no cartório e pede a dissolução. O cartório vai fazer o mesmo trabalho que o juiz faria. Vai dar o divórcio, enfim. Se tiver filho menor, precisa ser feito judicialmente, porque quem defende o menor é o promotor de justiça. Então, tem que ser feito no âmbito judiciário. Mas corre da mesma forma. Por isso eu digo, não entendo o que leva a pessoa a fazer a união estável e não o matrimônio, porque no final das contas são as mesmas coisas. Tem diferença de custo de um para o outro ou não? Não necessariamente, porque depende do regime que você vai casar. Na união estável, o regime é único. Só pode ser comunhão parcial de bens. É o que vai ser reconhecido. Mas eu posso, nesse meio tempo, fazer um pacto antinupcial e dizer, olha, eu vou casar, vou ter união estável, mas eu quero com separação total de bens. O que é meu, o que é seu, ou, né, de uma forma especificar o que vai acontecer depois. E isso vai encarecendo o casamento. Mas não se tem justiça gratuita como se tem no divórcio, no casamento tradicional. Tá? Algumas pessoas, até nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram, e falando ainda sobre união estável, casamento, perguntaram na questão do nome. Porque quando casa, a mulher adiciona o sobrenome do marido, tira algum dela e adiciona. Na união estável, isso também acontece ou não precisa disso? Precisar não precisa, mas se a pessoa sentir o desejo de adquirir o nome do seu companheiro, sua companheira, não tem problema, só solicitar. Né? Tanto faz o homem adquirir o nome da mulher, o sobrenome, como a mulher adquirir o sobrenome do homem. Isso não tem problema. Mas não é comum na união estável. Na união estável, justamente, é essa a regra. Eu quero continuar solteiro se um dia eu separar. Então, meu nome é meu nome, seu nome é seu nome, e é assim que vai funcionando. Interessante. A gente falou então de casamento, vocês já entenderam como casa, já falamos agora também como divorcia. Mas aí, divorciei e tenho filho. Como que funciona essa questão da guarda do filho? O divórcio ele é muito dolorido. Independente, ninguém separa, ninguém casa com a intenção de separar e ninguém separa sem ter uma dor. E quem sofre com maior parte do divórcio são os filhos. Então, os filhos precisam ter os seus direitos resguardados. O direito aos alimentos, quem ficar com a guarda do filho, com quem cuida do filho, o outro genitor tem que pagar os alimentos, para que o filho tenha uma vida mais digna, né? Respeitando sempre a condição de quem paga e a necessidade de quem recebe. Esse equilíbrio precisa se ter. A guarda de praxe hoje no judiciário é a guarda compartilhada, onde ambos os genitores eles possuem a obrigação de cuidar do filho. Mas não é na realidade do dia a dia. A gente trabalha na região que é uma região mais carente, então geralmente quem fica com o filho é a mãe e o pai às vezes sequer paga pensão. E buscamos resguardar principalmente o direito à visita, para que ambos os pais tenham contato com o filho, porque os filhos necessitam tanto da figura paterna como da figura materna, para que crie nelas a sua cultura, todo o crescimento dessa criança resguardar os seus direitos. Né? E até qual idade que pode receber essa pensão? É para a vida toda que eu vou ter que ficar pagando para o filho? Ou tem ali, dizem, né, é só quando terminar a primeira graduação, até os 21, isso mudou? Como que funciona? O filho ele sempre recebe pensão, né? O mesmo que dos pais separados. Os pais sempre pagam as contas dos filhos, sempre. Isso sempre vai acontecer. Mas os filhos são relativos. 18 anos, até completar 18 anos. E se o filho tiver a necessidade de estar ingressado na sua primeira graduação, até os 24 anos.
E aí é um pouco relativo, por quê? Porque às vezes ele começa a trabalhar de estágio, recebe aí um salário bem baixo, e o pai acha que vou cortar. Não, o salário que ele recebe não sustenta. Então, geralmente até os 24 anos. O menor, ele assim, falando da separação ainda, o menor, ele tem a opção de escolha, sou mais apegado com o meu pai, prefiro ficar com ele. Sou mais apegado com a minha mãe. Esse menor, ele tem essa opção de escolha também diante do tribunal? Esse direito de escolha, na verdade, ele passa pelo que o Código Civil nos informa, né? A criança, até os seus 16 anos, nós chamamos ela de absolutamente incapaz. Então, ela não tem o seu direito de escolha ainda. Ainda que ela já tenha a sua mente formada, seu caráter formado a partir dos seus 14 anos, mas ainda ele não tem o direito de escolha. Mas ele pode ser ouvido nesse período, dizer, olha, eu tenho mais afeto ao meu pai, à minha mãe, e seria muito importante que os pais ouvissem os filhos e entendessem a necessidade dele de morar tanto com o pai como com a mãe. A partir dos 16 anos, ele já é relativamente capaz. Então, ele já pode tomar muitos atos da vida civil, inclusive votar. Então, ele pode escolher, falar, não quero mais morar com a minha mãe, quero morar com meu pai. Desde que isso seja feito judicialmente. Não posso simplesmente, não quero mais, pego minha mala, vou morar com a minha mãe ou com meu pai. Não pode. Tem que ser feito um novo pedido de reversão de guarda e aí passa a guarda por o genitor que não a tinha. Você fez até um comentário interessante, importante, na questão de tratativas judiciais. Tem muitos casos de pessoas que se separaram e decidiram entre eles a questão de pensão, quanto que vai pagar, de visita, e depois, quando o sapato aperta, entra judicialmente e tem toda aquela briga. Desde o início, se separou, já é interessante agir judicialmente, correto, né? Correto, importantíssimo. Tá. Então, se teve aquela amizade, né? Dali, o pai ou a mãe, que depois tem até uma pergunta muito interessante que eu já vou fazer, ele tem que pagar o valor que seria retroativo antes de estar judicialmente, ou que ele já pagou na ajuda do voluntário que foi decidido, abatido, é a partir do processo judicial? Não tem obrigação de pagar. Por quê? Nós temos uma regra que diz o seguinte, a justiça só socorre aquele que vai até ela. A justiça não socorre quem dorme. Então, se você tem um acordo e está pagando a pensão sem uma ordem judicial, não é que não tem validade, tem uma validade entre vocês, mas passa a valer judicialmente depois que tem uma sentença. E após essa sentença, sim, eu posso cobrar. Então, o retroativo eu só cobro se tiver uma decisão judicial, senão não pode cobrar mais. Legal. Fazendo a pergunta que chegou pra gente, já passo aqui para vocês. Geralmente nós vemos os casos do pai que paga a pensão. Existe o caso da mãe pagar a pensão ao pai? Ou isso não é comum? É só o homem que tem que pagar essa pensão? A pensão ela é paga para a criança, para o filho. E o filho vai ficar na guarda de um dos genitores. Ou o pai ou a mãe. Numa família tradicional, numa família não tradicional, vai pagar para quem ficar, para o filho que ficou com a guarda, o pai que ficou com a guarda. Então não importa se é a mãe ou se é o pai. Quem não está sobre a guarda tem que pagar pensão. E é muito comum hoje mãe pagar pensão. Principalmente porque tem mãe que sai e deixa a criança com o pai porque ela procurou um emprego em outro estado, fora do Brasil, eles se separaram, falaram, não vou levar meu filho, você fica e eu pago pensão. Parece que não, mas é muito comum a mãe pagar pensão. Eu já ouvi de algumas pessoas assim reclamarem de eu estou depositando lá o valor e está utilizando o valor para si, não está utilizando para a criança. Existe alguma maneira que a pessoa tem que ir lá prestar conta judicialmente de onde está sendo direcionado o valor da pensão? Pode. Quem paga a pensão pode entrar com uma ação de prestação de contas para saber se a pensão está sendo bem gasta com o filho. O grande detalhe de tudo isso é que quem paga a pensão, ele não se atenta a um pequeno detalhe. A pensão não é para o filho em si apenas, mas é para subsidiar escola, transporte, moradia, internet, comida, aluguel para quem paga aluguel. Então, mas a pensão está pagando o aluguel. A criança mora, se ela mora, o dinheiro também serve para pagar aluguel. Então, é para subsidiar todo
custo da criança. Isso acontece muito. O pai paga R$ 200 de pensão e acha que a mãe está gastando no cabeleireiro, né? Isso é muito comum. Como é definido esse valor de pensão para a criança, para o menor ou para o adolescente? Não tem uma regra fixa, né? A pensão não é 1/3 ou 33% do salário. Isso é uma base que o judiciário toma por si, por ser algo comum. Mas é segundo a necessidade de quem precisa. Então, eu tenho um filho especial, ele necessita de um gasto muito maior do que os meus 30%. Então, já vamos ter julgados a partir de 50%, 60% do salário. Só que eu também não posso que o pai, exigir de um pai pagar 80% do salário e sobreviver com 20%. Né? A nossa realidade é muito diferente de quando a gente vê os artistas, vê os jogadores de futebol falar de pensão. A nossa realidade é uma realidade muito pequena. Nós falamos de pessoas que ganham abaixo de R$ 2.000, R$ 3.000. Se acontecer do ex-cônjuge que recebe a pensão do filho casar novamente, o filho perde a pensão, como que fica a situação? Não, justamente porque a pensão é pro filho, né? Não é o cônjuge. Quando é pensão para o cônjuge, que também existe essa questão da pensão. Pensão não é só para o filho. Às vezes as pessoas são casadas, divorciaram, mas a mulher se abdicou da sua vida, do seu trabalho para cuidar do lar, cuidar da casa, que é o que geralmente acontece, né? E aí a pessoa separa e ela fala assim, como que eu vou voltar para o mercado de trabalho? Fiquei 20 anos casado, não tenho como me sustentar agora. Então aí ele paga uma pensão por um período. Aí se ela vier casar novamente, essa pensão cessa. Interessante. Também veio uma pergunta no nosso Instagram, falando assim, de suposição. Descobri que não sou pai. Eu posso interromper o pagamento? É possível também ressarcir o valor? Solicitar o reembolso do que ele pagou para essa criança? Então, não. Infelizmente não. Por quê? Porque a criança, ela não sabe que ele é o pai ou não. Mas quem está no registro é o pai. Então, se no decorrer da vida ele tem alguma suspeita, ele vai vai solicitar o exame de DNA, vai entrar com um pedido para destituir a paternidade, mas a criança não tem culpa disso. Porque a pessoa precisa focar. A pensão é pro filho. Ah, mas eu paguei, agora eu não sou pai. Mas você foi pai por todo esse período. Então, e às vezes, só colocando um parênteses, a pessoa fala assim, eu vou destituir a paternidade. Tem muito julgado que vai dizer, não é assim. Você criou a criança até agora simplesmente você não vai ser mais o pai da criança? Aí nós temos o pai afetivo, né? Vai ter entrar o biológico juntamente com o pai afetivo. Porque a gente tem que pensar na saúde do menor, não dos pais que fizeram errado, vão sofrer as consequências. Com certeza. E agora vamos sair um pouquinho dessa questão de pensão. Quero entrar numa questão que eu mesmo quero saber. Herança, né? Tem, né, ali, hoje também aqui no estúdio estou recebendo ali o meu pai, que é meu assessor, né? E eu já quero entender como funciona essa questão de herança, né? Primeiro, a primeira dúvida que eu acho que é de muita gente. Dívida vale como herança? A pessoa, se a dívida está no nome ali do meu pai, ele morre, que Deus o livre. A herança, a dívida ela morre, ou eu continuo pagando essa dívida que tá dele, como herança? Essa dívida não vem falecer, não. Quem faleceu é só o devedor, a dívida continua. A dívida ela não vai passar para ti, a dívida, mas ela vai ser paga com um montante, o espólio, né, com os bens. Então, eu tenho uma dívida, ele fez um empréstimo, por exemplo, e o banco, a hora que você abrir o inventário, o banco vai se habilitar o inventário e os valores que ele deixou de bens materiais, bens imateriais, esse valor vai ser descontado para esses credores. Então, não é que você assume a dívida. Agora, existe a questão de uma casa, por exemplo, financiada. Você vai continuar pagando? Então, a casa vai ser sua, você vai herdar, continua pagando para que você possa terminar e receber o bem. Mas a dívida não. A dívida você não vai herdar, não. Em caso de falecimento, quem tem direito a receber a pensão? Geralmente são os filhos menores de idade, a esposa ou o esposo que ficou vivo no caso, ou filhos maiores de idade também têm direito? Como que funciona aí essa divisão? Então, funciona assim.
Depende muito exatamente de quem faleceu. Por quê? Se ele trabalha como autônomo, ninguém vai ter direito não é contribuinte do INSS, não vai ter direito à pensão. Mas se ele trabalha, é contribuinte do INSS, quem recebe a pensão é o cônjuge sobrevivente, né? E esse daí pode ser partilhado com os filhos menores. Aí, dependendo dos anos que ele trabalhou, aí vai entrar numa seara do INSS que não é a minha mesmo, mas ele vai entrar, os filhos recebem até os 18 anos e dependendo de quantos anos ele contribuía, a cônjuge vai receber ad eterno, até o seu falecimento. Agora, dependendo do ano que ele trabalhava, há uma proporção. Pode ser 2 meses, 3 meses, 1 ano, 3 anos, vai depender do tempo que ele estava contribuindo com o INSS. É interessante de todas as pessoas terem um testamento escrito para facilitar nessa hora de herança? Olha, como advogado, eu gostaria que todo mundo me procurasse para fazer um testamento. E a gente cobra bem para fazer um testamento. Mas o testamento não vejo como material importante, né? Como eu falo para meus clientes, eu não vendo para eles um divórcio, um inventário, eu vendo para eles uma assessoria jurídica. Se você não tem bens suficientes para deixar em testamento para alguém, você vai abrir um testamento só para você gastar. Você vai pagar o trabalho do cartorário, o trabalho do advogado, mais o juiz para homologar, para deixar uma casa de herança, que a casa já é da pessoa, então não faz sentido, né? Mas para quem tem muitos bens e quer doar, o que aconteceu, por exemplo, com o Antônio Hermílio de Moraes, que resolveu deixar um grande pedaço da sua herança para funcionários, para outras pessoas, aí vale a pena fazer um testamento, sim. Uma pergunta. Eu fiquei pensando nela o dia inteiro, viu, doutor? A família do Gugu. Gente, é uma coisa para dividir essa herança? Eu quero primeiro saber qual que é a opinião do senhor quanto a isso, porque quando deixa o testamento, geralmente é para seguir o que está lá. E a briga deles é realmente para não seguir o que está lá. Como que funciona isso judicialmente? Então, eu gostaria de ter sido filho do Gugu também, né? Gostaria dele estar. Meu nome está no testamento dele. Mas o testamento não é que ele precisa ser seguido à risca. O testamento no papel, nós podemos colocar o que acharmos. E às vezes o juiz homologa, mas aquilo lá não pode ser, porque tem a ressalva que eu preciso resguardar o direito dos meus herdeiros. Então essa briga do Gugu, que está aí em tudo aí, que cada dia acontece uma coisa nova, é sensacional, porque nós Cada dia falando tem um parente novo aqui, né? Agora parece que surgiu um filho, que é a primeira vez na história que o filho parece ser mais velho que o pai. E o cara que está pedindo, que é um atendente acho que de uma lanchonete, a história que a mãe trabalhava na padaria, ele era office boy, aos 14 anos conheceu a mãe, engravidou a mãe, mas depois de 40 anos, agora que ele quer o reconhecimento da paternidade. E agora travou também a união estável que a menina está pedindo, porque apareceu aí E a justiça classificou como amizade apenas, como né? amizade. Por quê? Porque apareceu esse rapaz, que eu acho que ele é cozinheiro, e disse que era namorado do Gugu. E agora parou todo o processo da união estável, vamos discutir se ele era um namorado ou não. Não entrando na esfera do que ele fazia ou deixava de fazer, mas essa herança aí vai dar muito pano para manga ainda, porque ele deixou para várias pessoas, né? Assim como falando de quem se foi conhecido, que o Jô Soares também, né, deixou alguns valores para os seus funcionários, pessoas de confiança. Então se você resguardar a metade que devido aos herdeiros, você pode pôr o que você quiser no testamento, aí é cumprido. Cachorro, gato, papagaio, leão, essas no coisas. Brasil não pode mais, mas fora do Brasil as pessoas têm esse costume, né? Principalmente na Europa, de não ter filhos, aí ele faz uma doação lá de todo o seu patrimônio para o seu animalzinho pet, que precisa de um tutor. E quem é esse tutor? Aí o tutor acaba sendo uma ONG, alguma coisa do tipo, né? Mas no Brasil não pode deixar ainda para os animais, não. Você pode doar para uma ONG até 50% da sua herança. Só no caso de divórcio que tem a briga hoje para a questão de quem fica com o animal, por exemplo, né? Sim, o animal é o filho do casal. Então o animal também recebe pensão. E quem não ficou com a guarda do animal tem direito à visita. Então eu tenho um animalzinho,
eu tenho que pagar ração, porque ele tem o pet, então eu pago uma pensão para ele, e aos finais de semana, geralmente, como acontece com os filhos, a cada 15 dias alternado, eu pego meu cachorrinho para passar o final de semana comigo. Isso está muito comum no Brasil. É a nova realidade, né? É a realidade de uniões estáveis, relacionamentos com mais de 2 pessoas na relação, adotar animais, né, para serem os filhos. Então, inclusive, a lei tem que acompanhar essa mudança na sociedade, né, doutor? Exatamente. Olha, 8 horas 38 minutos, nós já seguimos aqui para os finalmente aqui, a hora passa muito rápido, tem muitas coisas que dá para a gente abordar aqui, mas já falamos de herança, já falamos de casamento, de divórcio, de pensão, mas quem tiver maiores dúvidas, quer ir uma assessoria jurídica, passa os seus contatos aí, doutor. Obrigado. Nosso escritório sede hoje está na cidade de Itapevi, no centro de Itapevi. Nós estamos nas redes sociais, apesar de eu ser uma pessoa totalmente anti-tecnologia, não conheço nada de tecnologia, mas estamos lá no Instagram, principalmente no Instagram, está como advogado direito da família, é um meio mais simples de vocês nos encontrarem. Teremos o maior prazer em atendê-los. Então vai lá, e quem for lá e disser que assistiu no Boletim Alves, vai ganhar uma foto com o doutor. Tá bom? Obrigado, doutor Rodrigo. Tainá, Robert, suas considerações finais. Obrigada, doutor. Obrigada, Guilherme, Robert, o Henrique que esteve com a gente, todo mundo que acompanhou o jornal e até a próxima. Agradecer ao doutor por estar aqui, né? Sanar as nossas dúvidas. Agradecer ao Guilherme, a Tainá, pelo privilégio. Agradecer ao Henrique e a todos vocês que nos acompanharam hoje. Deixar aqui o agradecimento, tem aqui a Tice Menegutti, embaixadora da mulher no Brasil, que está aqui acompanhando ao vivo, Dr. Joel da Curso Consultoria, que oferece diversos treinamentos, você que quer aprender a falar bem, postura, quer ter um maior desenvolvimento pessoal, é com ele. Ele que é doutor em desenvolvimento pessoal pelo Mackenzie, então não é qualquer pessoa que vai te treinar e vai te capacitar, tá? Tem aqui também seu amigo, Robert, qual que é o nome dele? Kelvin. Tem aqui o Kelvin, obrigado por estar visitando aqui o estúdio. Quem sabe colocar ele aqui também. Eu estou sabendo que ele gosta de política, vai debater junto com o Henrique aí. Obrigado a toda a direção, Digital 5, Aloysio, Billy, Laisla, Pedro, que estão sempre aqui na técnica nesse horário. Deus abençoe todos vocês. Hoje não consegui ler todos os comentários. Tem aqui a dona Fátima, Kelvin, Dr. Joel, Karen, Sandra e muitos outros. Muito obrigado. Semana que vem nós voltamos aqui com mais informações no Boletim Alves, toda sexta-feira às 7 horas da noite. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana.